Os dois maiores riscos da mediunidade. Você já pensou sobre quais seriam esses riscos? Você nem sabia que a mediunidade tinha riscos, né? Vamos falar sobre isso? Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes, aqui falamos sobre parapsicologia, falamos sobre espiritualidade, sobre saúde, sobre terapias e principalmente você, né? Uma das maiores problemáticas que as pessoas trazem é os seus conflitos com a sua própria mediunidade. Então hoje nós vamos falar destes dois pontos, os dois maiores riscos da mediunidade que os médiums durante a sua vida podem passar, que acabam sendo meio que dois extremos da mediunidade. Bom, o primeiro risco, vamos lá o primeiro, não perca, o primeiro e segundo risco é importante você entender, porque as pessoas têm uma grande tendência em ir ou para um ou para outro. Então preste bem atenção. O primeiro risco que elas correm em relação à mediunidade é não compreender as reações dentro da mente e do corpo delas, as reações que a mediunidade traz. Veja, quando eu falo reação que a mediunidade traz, na verdade a mediunidade não tem reação nenhuma. Tá? A mediunidade ela traz informação, ela traz percepção para você. A reação é você que tem em relação à informação que ela traz. Eu sempre faço essa brincadeira de comparação, né? Você sente um cheiro e a culpa não é do seu nariz, só que a informação do cheiro requer que você tome uma providência em relação ao cheiro. Ou você se afasta, ou você tampa o nariz, ou você identifica aquilo que pode ser bom ou ruim, dependendo do tipo do cheiro, né? E se você quer se aproximar daquilo ou se afastar daquilo. A mediunidade, ela tem o mesmo padrão de percepção. Você sente e aí você toma providências. O problema em relação a esse risco é as pessoas não buscarem ajuda para entender quando elas não têm essa forma de compreensão maior. Uma das formas são os fatores de predisposição que nós estudamos no nosso grupo de estudo de desenvolvimento psíquico. Nós falamos sobre este fator de predisposição. Inclusive, se você quer participar do curso e participar do grupo, tem um link aí na descrição do vídeo. Bem, o que é esse fator de predisposição? As pessoas trazem da sua vida, né, trazem das suas experiências, fatores que dizem se ela é mais propensa a acreditar ou a confiar em questões da espiritualidade ou não. Se você foi criado numa família, por exemplo, que a sua religião propõe que este padrão de espiritualidade, que é a mediunidade, não é aceitável. E aqui a religião que você está é contra esse tipo de prática ou de percepção mediúnica. Ou seja, você vai ter um conflito com as suas percepções da mediunidade. Se você já é de uma família que traz isso na sua cultura e participa do que nós chamamos de grupos permissivos, né, dentro desses fatores de predisposição, você vai ter muito mais facilidade para aceitar. Então você não vai ter tanto conflitos em aprender sobre isso. Dentro deste momento que você está de não compreender, se você não busca tratar isso com profissionais como o parapsicólogo, como eu, buscar entender através de orientações e práticas clínicas que você desenvolva terapeuticamente isso, né, na sua vida para tornar ela funcional. Não quer dizer que você vai se tornar um religioso, um espírita, um monge, né? Mas você vai se tornar uma pessoa que entende a sua mediunidade, sabe conviver com ela. Ela não é um problema na sua vida. Agora, se você desenvolve isso, grande ponto para você, ponto de saúde, autoconhecimento, controle emocional. Se você não busca isso, a tendência é que as percepções angariadas para você se confundam, né? Se confundam com as suas emoções. Elas somatizam e ampliam as suas emoções. Da mesma forma que você tem reações emocionais quando vê algo, ouve algo, alguém fala alguma coisa para você e você reage, do mesmo jeito, a mediunidade é uma comunicação. Você recebe informações e reage.
Como esta comunicação é mais ampliada, exige muito mais de você. Se você é uma pessoa reativa emocionalmente, não aprende sobre si mesmo, não compreende suas próprias emoções, não sabe direito quem você é, a tendência é que isso crie muitos conflitos. E muitas pessoas passam por episódios de ser tratadas como pessoas que têm surtos psicóticos, que têm problemas mentais, que tem uma série de coisas que são até patologias. Não que essas patologias não existam, como fizemos um vídeo recente, né, sobre mediunidade e esquizofrenia. Não significa que a esquizofrenia não existe. Significa que existem casos separados, onde existem médiums e existem esquizofrênicos. E existe muita gente achando que é médium também e é esquizofrênico. Então, vejam, este é um ponto importante. Trabalhar as reações, entender como você se relaciona com a mediunidade. Feito isso, você não vai ter problema nenhum. Um outro ponto negativo, um ponto de risco da mediunidade é aquela pessoa altamente crente em sua mediunidade. Então ela se lança tanto nesse mundo da espiritualidade que ela se cega. Então ela acredita-se dotada de um poder místico ou superior ou de uma mediunidade, sei lá, de uma missionária da mediunidade e que tudo que ela sente não pode ser questionado. E aí ela começa a acreditar que o mentor espiritual dela coordena a vida dela, ou que ela tem um séquito de mentores, de espíritos que a ajudam, que ela cura, que ela salva. Ela começa a ter o que algumas pessoas dizem que é síndrome do Nazareno. Ela cura, ela que prediz, ela que profetiza, né? Quando na verdade tudo aquilo é uma perturbação da mente dela, uma mistura das percepções mediúnicas, muitas vezes até orientadas por espíritos trevosos que querem ver a queda daquela pessoa. Então, muito cuidado também nas suas percepções da mediunidade. Sempre avalie, por mais que você acredite, por mais que você tenha vivido num grupo permissivo, culturalmente aceito dentro da sua família, sempre observe as suas percepções. Mediunidade sempre é questionável. Assim como pode você sentir um cheiro de fogo e se enganar quanto ao cheiro, assim como você pode sentir um gosto em um vinho e uma comida e se enganar com um tempero, com o gosto que você está sentindo, mediunidade você também pode se enganar. Médiuns, meus amigos, não são infalíveis. Muitos médiuns erram. Mediunidade é uma capacidade extremamente variável e que todo médium precisa o tempo todo estar se questionando se aquilo que ele sente realmente é verdadeiro ou não. Ele precisa ter muitos anos de experiência para conseguir chegar num padrão que pelo menos ele se questione muito menos do que antes. Então ele precisa desenvolver isso muito, para chegar num patamar que ele diga, não, eu sou mais confiante, porém nunca infalível. Um dos grandes erros é o médium começar a se achar infalível em todas as percepções, todas as previsões, tudo que ele vê é verdade, e ele começa digamos assim, ditar a espiritualidade para as outras pessoas. Então deve-se ter muito cuidado. Dentro da doutrina espírita, este tipo de comportamento do médium chama-se fascinação. Ele está fascinado pela própria espiritualidade e na maioria dos casos, quem está ali, na maioria não, nesses casos em todos, né? Não é mais um espírito de luz que auxilia ele ou que passam informações para ele. São espíritos trevosos, às vezes espíritos com planos malignos em relação ao médium, ou espíritos que simplesmente querem ver aquele médium ser ridicularizado. Porque o que eles fazem? Primeiro eles passam informações certas para que o médium confirme, e tem algumas pessoas dizendo realmente ele acerta, realmente é isso, para que depois eles vão lá e começam a dar informações erradas, orientações erradas. Então perceba, quando você se relaciona com um médium e aquele médium, se você contrariar o que ele diz ou o que o suposto mentor dele diz, se ele ficar nervoso e teimar com você e for irredutível ou até ir para a falta de educação, ele já está passando por um processo de fascinação. Se você, meu amigo, minha amiga, está passando por isso, não questiona a sua mediunidade, não questiona as comunicações, aceita tudo porque acredita que tudo vem da luz, muito cuidado. Você pode estar passando por um processo de fascinação
e não sabe. Você pode estar sendo iludido e não sabe. Então esses são os dois perigos: confundir seus sentimentos, emoções, não entender e acabar numa loucura, numa patologia, perturbado mentalmente. E a outra questão é você confiar demasiadamente na sua mediunidade a ponto de começar a se achar um enviado, um espírito superior e começar a maltratar as pessoas ou até usar isso para influenciar negativamente e de forma criminosa. Muito cuidado, preste atenção nessas orientações. Obrigado por ficar até aqui. Muita paz, muita luz. Até a próxima.